E a Irani, hein? Será que vai pagar dividendos absurdos? Será que depois dos resultados do quarto trimestre ela ficou barata? E mais, que história é essa dos controladores estarem vendendo as suas ações? Gleice, o que tu acha disso, cara? Acho que sim. Acha que sim? Como assim? Não era pergunta de sim ou não? Mas enfim, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso. Se você já é clubista, deixa o dedo no like. E sendo clubista ou não, comenta. Você é acionista da Irani? Acha que as suas ações estão baratas? Marca aqui tua resposta logo abaixo. Muito tem se falado sobre as ações da Irani, de código RANI3, até porque recentemente a empresa divulgou os resultados do quarto trimestre do ano de 2022. Como você pode ver nessa manchete, o lucro teve uma alta de 35,7% na comparação anual. E mais, né? Muito provavelmente em breve vai ser anunciado um bom pagamento de dividendos. Afinal, de acordo com a política de distribuição de proventos da empresa, ela distribui 25% do lucro líquido e também um adicional de 25% do lucro quando a empresa cumpre algumas regras de alavancagem operacional. E mais do que isso, é uma empresa que está com um programa de recompra de ações rodando nesse exato momento, o que é um sinal de que supostamente a diretoria da empresa acredita que as suas ações estão baratas. Mas, por outro lado, tem alguns controladores se desfazendo de algumas das suas ações e isso acaba fazendo com que muitos investidores fiquem perdidos sem saber o que fazer. E aí, os sinais da Irani são bons ou ruins? Que história é essa de venda de ações por parte dos controladores? Será que ela tá barata? Enfim, é tudo isso que eu vou te responder ao longo desse vídeo. Só que para isso a gente tem que passar por várias etapas lógicas. E a primeira delas é você conhecer melhor a Irani. Afinal, o que faz a Irani? De onde ela surgiu? Há quanto tempo ela tá na bolsa? Bom, a Irani é uma empresa brasileira que atua no ramo de papéis, embalagens de papelão ondulado. E a empresa ressalta que fabrica seus produtos provenientes da base de floresta renovável, 100% recicláveis, com absoluto respeito às pessoas e meio ambiente. Ela não é uma empresa nova, afinal de contas ela foi fundada lá na década de 40, em 1941, no estado de Santa Catarina, mas hoje ela possui unidades em diversos estados do país. E os seus produtos, você já deve ter conhecido, deve ter se topado com eles em alguns momentos, quando você pede aquele iFood ou aquele Rappi, você deve ter visto, né, as embalagens feitas pela Irani. As ações da Irani, elas são na bolsa desde 1999. Se a gente pegar o histórico mais longo dos seus papéis, olhando pelos dados do site fundamentos.com.br, que a gente enxerga isso, né? Um resultado de longo prazo bastante interessante. A cotação ajustada, é claro, de 4 centavos lá atrás em 1999, essas ações saíram desse patamar para valer mais ou menos, né, estarem cotadas ali perto de R$8 atualmente. Isso aqui, um ponto importante, é com proventos sendo considerados. Então, considerando que o investidor lá atrás tenha pego os dividendos que ele recebeu ao longo dessa jornada e tenha comprado novas ações da Irani. Aliás, nos últimos anos também, o resultado da empresa foi muito boa na bolsa, né? O resultado de suas ações, né? Você pode ver que nos últimos 5 anos a alta foi de 348%, o que faz um retorno anualizado na faixa de 35% ao ano. Mas não importa em nada quanto a empresa subiu até aqui. O que importa, na verdade, é se hoje ela está barata, se hoje ela está valendo a pena e se, enfim, faz sentido para o investidor de longo prazo comprar as suas ações. Por que longo prazo, Ramiro? Porque eu acredito que bolsa de valores é sempre para quem tem um horizonte temporal de mais de 5 anos. Então não coloca nenhum centavo na bolsa de dinheiro que você pretende gastar daqui a pouquinho, senão você vai ficar muito descontente quando a bolsa apresentar períodos de 1, 2, 3, 4 anos ruins, como, por acaso, é o período atual, né? Já faz alguns anos que a bolsa está ali andando de lado. Mas voltando aqui, é muito difícil falar de Irani sem fazer uma comparação com a Klabin, que é uma empresa do mesmo setor. E aqui que fique claro, a Irani ela tem um market share bem menor do que o da Klabin. A Irani tem mais ou menos 5% dos mercados em que atua, enquanto a Klabin tem ali entre 40% e 50%. Não peguei esse dado aqui na ponta do lápis, é mais para você ter uma noção de grau de comparação. Não à toa a Irani tem um valor de mercado de mais ou menos 2 bilhões de reais e um enterprise value de 2,71 bilhões. O que, para explicar, né, enterprise value é o valor de mercado mais a dívida da empresa menos o quanto ela tem em caixa. Então é o valor total que alguém tem que pagar para comprar essa empresa. Afinal de contas, quem compra a empresa assume sua dívida e também seu caixa. E em comparação à Irani, a Klabin tem um market cap de 21,36 bi. Então ela vale mais ou menos 10 vezes mais e tem um enterprise value de mais de 10 vezes mais, né? Um enterprise value de 42 bi. E aí você pode estar se perguntando, Ramiro, para Irani isso é bom? Depende da forma que você for interpretar as coisas. Porque a gente está falando aqui de uma small cap, que é a Irani, contra uma blue chip,
que é a Klabin. E qual a diferença entre esses dois tipos de empresa, né? Para te explicar a diferença entre elas, vamos pensar no mercado cervejeiro. Vamos pensar aqui na cervejaria Barco. Eu sou muito fã de cerveja artesanal, eu gosto de tomar cervejas da Barco, em especial a San Diego, e gosto também de outras cervejarias artesanais, como a Coruja, como a Tupiniquim, enfim, eu consumo bastante dessas cervejas. E o que eu sei é que essas empresas, vamos pegar aqui o exemplo da Barco, ela provavelmente tem um market share muito baixo do mercado total de cerveja. Vamos supor aqui que seja 0,1%, talvez seja até menos. Vamos comparar essa empresa, a Barco, com uma gigante do setor que é a Ambev, né, que é a empresa que está por trás das principais marcas de cerveja aí que você conhece, como Skol, Brahma, Antártica, Polar e aí por diante. A Barco tem um percentual muito menor do mercado do que a Ambev, o que faz com que seja mais fácil da Barco dobrar de tamanho, triplicar de tamanho. Afinal de contas, ela sai lá de uma participação supostamente aqui, né, de 0,1 para 0,2, 0,3 é algo possível, enquanto a Ambev sair da sua participação de 60% ou 70% do mercado para 120, 140 é impossível, né? A Ambev vai crescer mais se o brasileiro passar a tomar mais cerveja ou se ela expandir para outras bebidas como ela já expandiu, inclusive. E aí você pode pensar, poxa, então é muito melhor investir numa small cap, né, numa empresa que tem uma menor participação no mercado? Mais ou menos, né? Mais ou menos porque se vem uma crise severa, quem está melhor posicionado? Aquela empresa que tem 60%, 70% do mercado ou aquela pequenininha que ainda tem a participação bem menor? Em outras palavras, as small caps elas têm maior potencial de retorno, comprovadamente, mas também têm maior risco, também comprovadamente. Dito isso, vamos falar um pouco sobre as ações da Irani, as ações de código RANI3. Bom, a Irani é uma empresa que só tem ações ordinárias, tá? O seu capital social é completamente composto por ações ordinárias, tem 246 milhões de ações no mercado, que são investidas por essa galera aqui. 39 mil, exatamente 39 mil pessoas físicas, 416 pessoas jurídicas, 2 investidores institucionais. E os seus principais acionistas são esses daqui, tá? A companhia Habitasul de participações tem 6,77% do capital da Irani. Somando ali com a Habitasul Desenvolvimento Imobiliários, a gente tem mais 10% praticamente, né? Ou seja, somando ali as duas participações da Habitasul, temos mais ou menos 16,76%. Tem a Irani Participações SA, que tem outros 40%, e o restante está dividido principalmente entre outros, que seriam pessoas como você, eventualmente, como eu. Pessoas que, se olharem para a Irani, vão encontrar esses múltiplos aqui, né? Uma relação de preço por lucro de 5 vezes, que é relativamente baixo, olhando para a média das ações na bolsa. Uma relação de preço por valor patrimonial de 1,75 vezes. Um ROI de 33%, um ROIC de 25%, que são múltiplos ali relativamente bons, mas que não significam nada se você não tem uma estratégia clara de seleção de ações. A gente já vai chegar lá, mas antes eu quero falar sobre os controladores vendendo as ações da Irani. Que história é essa? E eu sei que muitos investidores da Irani se assustaram quando viram alguns controladores vendendo as ações da empresa, inclusive vídeos sobre esses de outros canais que eu admiro aqui, como o Mirai Invest, o Neto Invest, postaram recentemente suas versões sobre essa história, explicando, né, como você pode fazer para ver quando os controladores estão vendendo, que eu até vou te mostrar aqui algo bem simples. Eu sei que isso assusta investidores, por quê? Porque os controladores eles estão por dentro do que acontece na empresa. Então, em tese, eles supostamente poderiam estar sabendo de algo ruim e estar correndo para vender as suas ações. Eu digo supostamente, seria uma exposição extremamente leviana eu supor que é isso, até porque eles nem venderam muitas ações. Mas o fato é que existem estratégias de investimento, em especial nos Estados Unidos, né, em que o mercado é um pouco mais sofisticado, em que a estratégia é seguir o que os insiders estão fazendo. Então essas estratégias diriam para os investidores comprarem empresas em que os controladores estão comprando ações e ficar longe de empresas em que os controladores estão vendendo ações. Mas vamos lá, que história é essa? Deixa eu te mostrar. Para você saber se os controladores estão vendendo ações da Irani e quanto elas estão vendendo, você tem que entrar aqui no site da empresa, né, procura aí no Google RI Irani, vem aqui em informações ao mercado, tem documentos CVM, rola a página um pouco aqui para baixo e aí você pode selecionar o ano que você quiser e ver esse dado aqui de valores imobiliários negociados e detidos. Então a gente poderia ver, inclusive aqui em relação a janeiro de 2023, a gente pode abrir aqui esses dois documentos, né, de negociação de valores imobiliários pela própria companhia e também esse outro documento de valores imobiliários detidos. Aqui você pode ver, por exemplo, que o controlador ou os controladores da Irani,
eles movimentaram ações ao longo do mês de janeiro. Eles fizeram várias vendas ali em vários diferentes dias, a várias diferentes quantidades, e saíram ali de 141 milhões de ações para mais ou menos 140 milhões de ações. Entenderam aí 1 milhão de ações, o que, vamos lá, 1 sobre 141 é mais ou menos 0,7% da participação que eles tinham. Enquanto isso, o Conselho de Administração comprou um pouquinho, né? Algum conselheiro comprou ali 200 ações, R$ 1.500 ao longo do mês. A diretoria não movimentou ações e beleza. Aquele outro documento que eu abri mostra o que a própria empresa está fazendo com as suas ações. Então, enquanto alguns controladores estão vendendo essas ações, a empresa está rodando fortemente um programa de recompra. E, por exemplo, no mês de janeiro, eles recompraram ali mais ou menos 1 milhão de ações. Né? Saíram de 1.487.000 ações de tesouraria para 2.439.000 ações de tesouraria. Então, enquanto alguns controladores vendem um pouco das ações, a própria empresa compra ações no mercado. O que, como eu falei, pode significar N diferentes coisas, como inclusive a necessidade dos controladores terem maior liquidez. Eu joguei rapidamente aqui no Google, Habitasul venda ações Irani. Encontrei essa notícia aqui lá de 2018, em que o grupo Habitasul estaria colocando à venda sua participação na celulose Irani. E mais recentemente, no fórum do ADV-FN, uma reportagem aí fresquinha, comenta, né, que a HDI passa de ter participação abaixo de 10% nas ações ordinárias da Irani. E nessa própria manchete, eles ressaltam ali que o objetivo da venda das participações é por necessidade de liquidez. Então, com base nessas informações, você pode interpretar elas, analisar elas e entender se é algo que te preocupa, se é algo que não te preocupa. E enquanto isso, eu quero te adiantar que a gente não leva em consideração aqui no Clube do Valor esses fatos na hora de comprar ou não uma ação. Eu vou falar mais sobre o que a gente leva em consideração, mas antes eu preciso citar 2 temas, que são os dividendos e a recompra de ações. Como eu te mostrei no início desse vídeo, a empresa está rodando um programa de recompra de ações, que ela já recomprou 15% do que ela pretende recomprar. E agora eu quero te explicar o que são recompras de ações. Digamos que você tivesse um imóvel na sua cidade, um imóvel comercial, que você vendeu por R$100 mil esse imóvel lá em 2020, beleza? Aí você viu atualmente lá pelo Zap Imóveis esse imóvel à venda por R$70 mil. Então o cara que comprou de ti não conseguiu explorar ele com habilidade ou precisou vender para problemas de liquidez e vendeu esse mesmo imóvel por R$70 mil. E você acha que o preço justo desse imóvel é R$100 mil, foi o preço que você vendeu anos atrás. Então, você pode ir lá muito bem e recomprar esse imóvel por um preço menor do que você acha que ele vale. Enfim, assim como nessa situação hipotética, quando uma empresa abre um programa de recompra de ações, ela está falando ao mercado que ela acredita que as suas ações valem mais do que quanto elas estão negociadas no mercado. Em outras palavras, a Irani acha que as ações dela estão baratas. O Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele é um defensor do uso de recompra de ações aí por parte das empresas, porque é algo que agrega valor aos acionistas, né? Afinal de contas, tem mais ações em tesouraria e menos ações em circulação, mais % cada acionista tem da empresa. Bom, e os dividendos, Ramiro? Segundo o site Status Invest, a empresa hoje tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 7,74%. Mas como dividendos passados não são garantia de dividendos futuros, eu quero te mostrar de novo como a empresa trata os seus proventos. E destacar que a empresa distribui sempre 25% do lucro líquido mais 25% adicionais quando a sua alavancagem operacional está abaixo de 2,5 vezes. Ou seja, se a empresa não está muito alavancada, ela distribui mais dividendos. E é uma política com bastante pé no chão que traz uma boa previsibilidade para os seus acionistas. E historicamente, o payout da Irani foi esse aqui. Ficou ali na faixa, nos últimos 2 anos, dos 50% e provavelmente a empresa em breve vai anunciar novos dividendos que vai puxar esses 19 aqui de 2022 para cima. Ou seja, está cumprindo aí muito bem a sua política. E se a gente olhar para um prazo maior, como os últimos 3 anos, você pode ver que a Irani ela consistentemente distribuiu dividendos, embora com um dividend yield muito baixo ali até 2020 e crescente de 2021 para cá, ficando ali na média entre 6% e nesse momento em patamares ainda maiores. Inclusive, a Irani acabou de entrar na carteira do IDIV da B3. O IDIV é o índice da B3 com empresas boas pagadoras de dividendos. Para você saber se uma empresa está nesse índice é muito simples. Você entra no Google, escreve IDIV B3, dá um enter maroto, vai clicar aqui no primeiro link e vai estar o índice de dividendos da BMF Bovespa, o IDIV da B3, com uma lista de ações que estão ali no IDIV. Ao estar no IDIV, elas comprovam que pagaram
dividendos aí nos últimos 3 anos e mais do que isso, são empresas bem negociadas, com uma boa liquidez, etc. A Irani, como você pode ver aqui destacado, está ali no DIV com peso de 0,23%. De tudo isso, a Irani tá barata, Ramiro? Para te responder, eu preciso falar sobre a minha estratégia das ações mais baratas da Bolsa, porque é impossível você dizer se uma empresa está barata ou não se você não tem uma estratégia. E aqui eu te apresento a minha, que depois de muitos anos de estudo e prática no mercado, foi a que eu mais tive convicção. Tá? Sempre que você quiser saber se uma empresa está barata ou não, você precisa de uma estratégia e não da opinião de alguém, não de ler uma manchete. Você tem que ter suas próprias convicções ou contratar uma empresa profissional que te apresente a estratégia deles e você desenvolva a convicção nessa estratégia. Bom, a minha estratégia de ações mais baratas da Bolsa eu não aplico apenas na minha vida, mas também na carteira dos nossos clientes aqui de Wealth do Clube do Valor, os nossos serviços de Wealth, em que a gente ajuda investidores a conquistar liberdade financeira, ajudando eles a investir. Eu também ensino no Descomplicando o Mercado de Ações DMA 2.0, meu curso completo sobre investimento em ações, que nesse momento está sem vagas abertas. Mas que algumas pessoas não entendem ou desdenham, às vezes até de forma agressiva, que nem o Ben, né? O Ben é um avatar online, né? Que mandou para as ações mais baratas da Bolsa e falou que ela é uma estratégia de especulação. E o bem, tem uma galera que sai repetindo frase de efeito, tipo, isso aí é especulação. E eu não sei realmente se as pessoas são mal intencionadas ou se são ignorantes, porque essa estratégia, essa filosofia de investimentos que abarca a estratégia de ações mais baratas da Bolsa, ela foi construída, criada por Benjamin Graham, que foi professor e mentor de Warren Buffett, em que inclusive o Warren Buffett, no início da carreira dele, seguiu uma estratégia muito parecida com o que eu chamo das ações mais baratas da Bolsa. E não só Benjamin Graham, Warren Buffett, Joe Greenblatt seguiram, né, estratégias similares, como também tem uma ampla comprovação acadêmica de que essas estratégias funcionam. Como, por exemplo, no estudo Contrarian Investment Extrapolation and Risk, em que mostra esse gráfico aqui, em que as barras cinzas representam o crescimento do lucro das ações dos últimos 5 anos, em que você pode ver que as ações mais caras têm um crescimento de lucro mais alto, mas que o que acontece nos anos seguintes, que é representado pela barra cinza escuro, é que existe um fenômeno chamado de regressão à média, em que o grupo de empresas que mais vê o lucro crescendo é justamente as empresas mais baratas, as empresas que estavam enfrentando desafios no período recente, isso no início do estudo. Em outras palavras, o que isso aqui indica? Indica que há um fenômeno de regressão à média, que lucros, margens, ROICs e ROIs tendem a regredir a uma média de tempos em tempos, isso em todos os setores, e mais do que isso, que os investidores muitas vezes extrapolam resultados recentes para o futuro. Então os caras veem lá uma ação que subiu o lucro 20% ao ano nos últimos anos e começa a pagar o preço que for por elas, achando que preço não importa e ficando com uma carteira de ações caras. Só que o ponto é, você não pode extrapolar o resultado recente para o futuro. Seria como você olhar uma árvore que cresceu nos últimos anos e com base nisso achar que ela vai crescer até os céus. Assim como a árvore ela vai encontrar limitações no seu crescimento, as empresas também enfrentam obstáculos como maior concorrência, variação de preços de commodities que afetam a empresa em questão, problemas com a diretoria e por diante. Então, investir nas ações mais baratas da Bolsa, você não está especulando, está com método, comprando empresas constantemente mais baratas, que sim são mais impopulares, por isso a turminha do bem fica meio brava com isso, mas que, comprovadamente tem maior potencial de retorno, como nesse backtest que eu mesmo fiz aqui, comprovando que ações mais baratas tendem a vencer ações mais caras. E eu poderia aqui ficar explicando como é que funciona a minha estratégia passo a passo, mas só queria te comprovar que existe um método claro, existe uma série de etapas como essas que estão na tela. E que mais? Você pode seguir esses próprios passos para chegar numa lista muito parecida com essa aqui, que é uma lista de ações mais baratas da Bolsa. Ações com maior para o menor earning yield. E aí, antes de eu te responder se a Irani tá nessa lista, se ela tá entre as mais baratas da Bolsa, eu quero fazer algumas perguntas para ti. A primeira, você quer saber melhor como essa estratégia funciona? Quer ter acesso a uma lista de ações baratas nesse mês? E mais, tudo isso de forma gratuita? Bom, se sim, uma boa notícia, a gente está distribuindo esse e-book aqui
em que eu explico sobre a estratégia de ações mais baratas da bolsa, uma boa introdução à estratégia e ainda revelo 10 ações baratas nesse mês. Lembrando que a ideia é você ter 20 diferentes ações. Buenas, dito tudo isso, tá valendo a pena investir em Irani? Bom, seguindo o meu método, a Irani está na 12ª posição entre as ações mais baratas da bolsa. E como os resultados do quarto trimestre dela não foram ruins, ela tende a ficar aí bem posicionada. Então, para quem segue essa estratégia e está montando uma carteira agora, pode fazer sentido ter ela junto com outras 19. Bom, se esse vídeo fez sentido para ti, um ótimo complemento a ele é esse vídeo aqui em que eu comento sobre ações baratas que despencaram recentemente. O e-book gratuito que você pode ter acesso está aqui nesse link. E se você não é clubista ainda, clica aqui no botão de inscrição no canal para se tornar clubista. Um grande abraço e até mais.